liberação e a prisão dos deputados que estimularam isso. Da Carla Zambelli, do Ricardo Barros, do Nicolas Ferreira. Nós queremos a prisão do Anderson Torres. E acima de tudo, porque a gente não se ilude com um discursinho hipócrita que ele veio ontem. A gente quer a prisão do Bolsonaro, que é o chefe da milícia, é o chefe do golpismo. Esse aí é o gigolô de sem teto, né? Muito tempo, vive disso aí, não, ninguém sabe o que faz fora da vida, fora dessas agitações, ninguém sabe onde trabalha, como é que ganha a vida. Então, agora virou deputado, né? Então já tem a sua boca aí. O Silvio disse que ele lembra o Lula, que ele tenta imitar o Lula, muito bem lembrado, Silvio. É exatamente isso. Ele é a versão filhinho de papai do Lula, né? Porque você vê que a barba é bem feitinha. O Lula deixava toda desarrumada ali. Esse aí passa uma hora, mais que isso, no espelho, e alguém diz para ele que tem um lado melhor do rosto, então ele olha sempre meio de lado, que nem diz aquele tipo de fotografia que a gente via no interior, na vitrine, né? Dos estúdios dos fotógrafos, que eles punham algumas das vitrines, ele fica meio de ladinho, assim ele fica de lado até para a multidão, aí mentindo e fazendo coisas inaceitáveis para quem realmente se considera democrata. Olha o que ele está fazendo. Na primeira fala, ele ofendeu, insultou o governador, desafiou um governador que tem trabalhado pela pacificação. E um governador que não disse nada disso. O que ele está querendo dizer? Que todas as depredações ocorridas em Brasília foram feitas pelos aliados do Bolsonaro. É isso que ele está querendo dizer. Quando ele ocupa a propriedade alheia, né, sendo filho, é filhinho de papai, porque o pai dele, que é médico, presenteou ele com a casa onde mora em São Paulo. Ele tem mais residências. Por que ele não enche de sem teto? As dele, não, como ele fala. Minhas, não. Minhas, não. Então, o Boulos é mais uma... ele está lançando não uma candidatura, mas uma ameaça, né? Ele quer ser prefeito de São Paulo. Vai ser rechaçado como foi em São Paulo. Foram em São Paulo os candidatos todos do PT agora. Aí um virou ministro, 2 viraram ministros. É um candidato a senador, o Márcio França, e o candidato a governador. Eles são premiados pelo PT depois de derrotados em São Paulo. Pode ir arrumando uma boquinha aí para o Boulos, se ele não quiser voltar ao Congresso, porque vai perder a eleição, claro. O paulista ainda sabe estabelecer alguma diferença entre o canalha e gente normal. Aí é aquilo que o Augusto Nunes bem chama de faroeste à brasileira, quando o bandido prende o xerife, né? Só aqui no Brasil. Agora veja, Paula, eu quero chamar a atenção mais uma vez para essa fala do Guilherme Boulos, e você bem repisou aqui e frisou, e nós estamos fazendo isso desde segunda-feira, no nosso primeiro programa depois da depredação em Brasília, de que não há como se fazer nada certo pelo jeito errado, de que somos absolutamente contra, ao longo de toda a nossa carreira, a nossa biografia, qualquer tipo de vandalismo, de quebra-quebra, de violência, repudiamos tudo isso, isso foi muito bem colocado, ponto. A partir daí, é preciso olhar com atenção essas falas do Guilherme Boulos. Será que ele não está incitando uma multidão na Avenida Paulista? Será que isso não pode ser enquadrado em discurso de ódio, senhor Supremo Tribunal Federal? Isso não pode ser enquadrado em discurso antidemocrático? Dizer que vai tirar no braço? Dizer que a deputada Carla Zambelli, o deputado Nicolas Ferreira, apontando nominalmente, incitando uma massa contra essas pessoas que são figuras públicas, que andam na rua,
Isso não pode ser enquadrado lá no artigo 286, talvez 287, não sei, mas penso que seja algum artigo parecido com esse do Código de Processo Penal. Não deu tempo de olhar aqui no Google, mas eu acho que é algo parecido com isso, incitação de crime. Então eu acho que está mais do que na hora, e eu vou repetir, Paula, a minha modesta opinião aqui, de que a lei, a letra da lei deve pesar para os dois lados a mesma medida. Não existe ódio do bem, não existe incitação de crime para um lado e insuflar a massa do outro positivamente, não hesitar tudo errado. Então eu acho que a gente precisa mostrar que tem alguma coisa acontecendo no Brasil que está completamente fora da régua democrática na qual e da balancinha da justiça, na qual tudo pesa de um lado como pesa para o outro. Agora, só uma pequena nota que é impressionante como essa gente gosta de democracia sem povo e democracia sem oposição, né? Prendam os opositores políticos, prendam aqueles jornalistas que questionam, prendam. É a democracia sem povo, democracia de um partido só. A gente sabe que esse tipo de democracia, entre aspas, não passa de um regime totalitário e de ditaduras sanguinárias, que as páginas da história aí estão repletas delas. O amor venceu.